pessoal, aqui é o Yuri Turbo e sejam bem-vindos oficialmente à segunda temporada do Yuri Turbo Cast. Dessa vez, eu tô muito feliz aqui, pessoal, começamos finalmente a segunda temporada, primeiro episódio, e dessa vez eu estou aqui com um executivo que representa a segunda geração de uma empresa brasileira que nasceu perto de Interlagos, tornou-se referência em equipamentos para a competição e chegou a discussões internacionais de segurança da FIA. Vamos falar sobre os bastidores da Corsa Racing, desenvolvimento de produtos, sucessão familiar, automobilismo, carros e o futuro da segurança nas pistas. Então, Caio Sgarbi, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Yuri TurboCast. Como é que você está? É um prazer, primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tô bem e vamos seguir aí que a gente tem uma conversa produtiva para ter, né? A gente tem muita coisa para falar. Com certeza. Realmente temos bastante coisa para falar. Estou muito feliz aqui com o começo dessa segunda temporada. Então já vamos hoje com o primeiro quadro, para começar um pouco tradicional, o da largada à vitória, que vocês já sabem. Vamos falar um pouquinho de história, assuntos diversos. E também é um quadro pra gente se abrir um pouco, principalmente aqui o Caio. Então, primeiramente, Caio, você cresceu acompanhando os seus pais construírem a Corsa, mas pra você, qual é a sua primeira lembrança da empresa? Cara, primeira lembrança da empresa... agora você puxou, hein? Puxou. Olha, eu lembro mais ou menos a primeira vez que eu fui na primeira sede da Corsa, porque hoje a Corsa está lá na Avenida Interlagos, mas nem sempre foi lá. Ela era numa outra avenida, agora me fugiu o nome da avenida, mas também lá perto do Autódromo de Interlagos, era numa sobreloja. Eu me lembro de visitar minha mãe, que estava trabalhando lá na época, foi a primeira lembrança que eu tenho de contato com a empresa. Mesmo antes disso, eu já acompanhava meu pai em corrida. Meu pai é kartista, né, desde 1969, mas com a Corsa acho que essa é a minha primeira lembrança. Aí depois disso, obviamente, indo criança, eu ia visitá-los na empresa ainda sim. mais como, né, acompanhar do que fazer qualquer coisa. E hoje, agora eu tô lá, né, liderando a empresa. Realmente. Então, agora a segunda pergunta. Em que momento você deixou de enxergar a Corsa apenas como o negócio da família e decidiu construir a sua própria história dentro dela? Já era algo que a gente conversava há muito tempo. Então, meus pais tiveram essa visão de nunca me colocar, de nunca ser o herdeiro, de sempre colocar lá dentro da empresa direto. Então, eles sempre quiseram que eu ganhasse experiência. Mas era uma coisa que sempre aconteceu. Então, eu fui fazer experiência em outras empresas, fui trabalhar em outras multinacionais, trabalhei em empresas de telefonia, empresas de informática, empresas de eletrônicos, prestadoras de serviço, algumas empresas, né, entre estágios e empregos, até que chegou um momento de carreira que a gente falou, ok, agora está na hora de fazer a transição. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, eu estava no momento de transição profissional, e aí a gente conversou internamente e falou, ok, essa é a hora de eu vir para a empresa e começar a realmente ser um processo sucessório mais estabelecido, né? Sim. Acho que foi esse momento, aí nesse momento de transição, uns 10 anos atrás. Interessante, então aqui podemos ver que o Caio tem diversas experiências. Bom, precisa, né? Eu acho que o mercado de automobilismo ele é bastante competitivo, não dá para eu chegar só com isso na cabeça, é importante você ter várias referências de vários lugares, até para poder tocar a empresa melhor. Realmente é sempre necessário você ter diversas vivências, principalmente nesse mundo que como é que se renova muito rápido, então é uma mudança constante, não tem nada, eu gosto muito dessa frase, não tem nada mais certo do que a mudança na vida. Sim, o mercado do automobilismo ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Você está nesse mercado, você vê as coisas acontecendo para lá e para cá. Quando a gente trata de questões de segurança, de FIA ou de regras e de normas, tem muita tecnologia. A gente brinca sempre falar, há quanto tempo a gente fala de eletrificação em carro? É recente. Exato. Então é uma coisa que não existia, isso está mudando. Às vezes acontece alguma coisa na pista, acontece algum acidente, infelizmente, essas coisas acontecem, e o pessoal tem que rever uma regra, a gente tem que melhorar um requisito de segurança para garantir, né, o bem-estar dos pilotos. Então tem esse dinamismo, né, a velocidade da mudança aí, acompanha a velocidade dos carros, né? Verdade. É necessário uma corrida, seja boa ou ruim, para mudar
grandes regras, seja uma categoria ou no regulamento geral. E é isso que eu acho mais interessante, porque o que nós temos hoje é o melhor que a segurança pode oferecer. Acho que um dos exemplos mais incríveis disso é o próprio Halo. Porque Sim. o cara que era mais contra isso foi o primeiro exemplo de uma vida salva pelo Halo, né? O Grosjean. Sim. O Grosjean foi salvo pelo Halo. Inclusive, você falou do acidente do Grosjean que foi em... 21. 21, eu Acho não que lembro. foi 21. Não foi Abu Dhabi, foi... Agora me fugiu. Mas Mas foi no Oriente, foi. aquele acidente grave Sim, do sim. Grosjean, eu não lembro direito o circuito que foi. Teve algumas coisas que vieram. Obviamente o Halo salvou a vida dele e a partir daquele acidente, eles notaram, não sei se você acompanhou depois da recuperação dele, que ele estava inteiro, né? Sim. E só as mãos deles estavam um pouco mais queimadas, porque ele também se apoiou para tentar sair. Daquele acidente, a FIA revisou as regras para homologação de luvas. Exato. Então, a partir daquele acidente, as luvas ficaram mais seguras. Exato, então não é só um negócio assim. Uma coisa, às vezes um acidente causa uma mudança e uma reavaliação do que pode ser feito para garantir a segurança do piloto. Realmente é isso que é muito legal de ver, toda essa constante evolução sempre. Bom, próxima pergunta. Você e a sua irmã representam a segunda geração, né? Mas como modernizar uma empresa sem perder aquilo que os fundadores construíram? Olha, essas perguntas estão boas, cara. Eu agradeço. Vamos lá. Sempre que a gente olha para a empresa, a gente tem que olhar para o que vem pela frente. Então a gente sempre planeja o futuro, o que vem depois e tudo mais. Mas a gente não pode nunca esquecer o que trouxe a gente até aqui. Então a gente olha para esse passado, porque aconteceu, com sempre muito carinho e sempre muito respeito e pelas decisões que foram tomadas pelo Orlando e pela Solange, que é o meu pai e minha mãe, né, que colocaram a empresa nessa posição que está hoje. Então, a gente olha, né, é importante olhar para frente, mas sem esquecer de onde a gente veio e o que a gente fez até chegar aqui. Então, tem como você falou, a gente não esquece, porque a gente respeita muito, entende muito o que aconteceu nesse passado da empresa. E é isso que é legal, é manter a tradição, mas ao mesmo tempo trazer para uma nova geração, um novo mercado, né? Porque hoje a gente vê todas as pessoas mais novas entrando no automobilismo e essa nova geração, ela tem um novo entendimento do que é automobilismo, então é necessário trazer, às vezes, mudanças. Mas uma parte da Corsa continua muito presente, que é a parte do que trazer. A Corsa, ela começou, só dar um geral. A Corsa, ela começou com a ideia de trazer para o mercado brasileiro uma coisa que não tinha disponível no Brasil. Sim. Antes, tudo que vinha era só importado, não tinha customização, ou às vezes era uma coisa meio caseira, feita no Brasil sem homologação. Então a ideia da Corsa foi sempre trazer o que tinha de melhor, de mais avançado, de mais moderno e de inovação para o Brasil. Aí, óbvio, a gente evoluiu junto com o mercado, junto com a CBA, inclusive as primeiras regras da CBA foram desenvolvidas em conjunto com a Corsa. As primeiras homologações, antes da homologação FIA ser uma coisa popular no Brasil, tinha homologação CBA. Caramba. E a Corsa desenvolveu junto com a CBA, né, lá na década de 80, 90. E essa vontade de trazer sempre o que tem de melhor é uma coisa que a gente mantém. Então isso está no nosso DNA. Então fala assim, olha aqui, a Corsa mudou, a Corsa está evoluindo e tudo mais, mas a ideia de sempre trazer o que tem de melhor continua presente na empresa. Então isso é algo que a gente mantém e vai sempre manter porque faz parte do nosso DNA. Sempre, e é isso que é importante também, se manter fiel às raízes. Exatamente. Bom, agora para a próxima pergunta, né, por carregar o seu sobrenome, Garbi, você já sentiu que precisava provar que estava ali pela sua capacidade, não por apenas ser filho de quem começou a empresa? Com certeza, com certeza. Eu acho que, especialmente quando a gente está começando, no começo do processo de transição, quando eu cheguei na empresa a primeira vez como para realmente ajudar, né, não só como filho do dono, para realmente tendo um cargo lá dentro, tem sempre algumas dúvidas, surge muito uma certa desconfiança por parte, às vezes, de funcionários, de parceiros, de pessoas que estão lá. Isso surge. Ao longo do tempo, a gente vai se provando e vai entendendo e vai mostrando que as pessoas podem confiar e que você não está lá só por ser filho do Orlando, filho da Solange. Aliás, uma coisa muito curiosa é que, por eu ser fisicamente muito parecido com o meu pai,
é muito comum, no começo, hoje não mais. Inclusive o Orlando conta essa história. Que ele falou que ele sempre que eu ia no autódromo, o pessoal me parava e perguntava se eu era filho do Orlando. Porque eu sou muito parecido com ele. Ele falou que pela primeira vez numa última categoria, um piloto que eu tenho contato encontrou com ele e perguntou: você é o pai do Caio? Então agora deu uma invertida ali no processo. Então Sim. Faz parte desse caminho de você se estabelecer, mostrar, né, o seu valor, mostrar porque você está lá e deixar de ser só ali uma sombra da pessoa que dos seus pais. Acho que faz sentido. E é muito legal de ver essa sucessão e tudo. Bom, agora para a próxima pergunta. Olhando a sua trajetória hoje, existe alguma decisão que você tomaria, né? Alguma decisão passada que você tomaria de alguma outra forma? Decisão muito importante não. Obviamente, olhando para trás, você tem coisas que você pode falar, putz, eu teria feito isso aqui desse outro jeito. Mas a coisa interessante de você olhar para trás é que você só consegue olhar para trás e mudar de ideia porque agora você tem mais experiência do que você tinha naquela época. Então, hoje olhando, eu olho e falo, putz, se eu tivesse a minha cabeça de hoje, naquela época, eu teria tomado uma decisão. Mas naquela época, com a cabeça que eu tinha, eu sempre tomo a melhor decisão. É a melhor decisão que eu podia tomar. Você sempre toma a melhor decisão que você pode para aquele momento. Para aquele momento. Porque depois que passa um tempo, você avalia tudo, você pensa um monte de tempo e você fala, acho que dava para mudar. Só que, de novo, você está tratando com uma cabeça de 1 ano, 2 anos para frente. Não faz... Então, eu procuro não olhar muito o que eu fiz no passado, porque eu sempre acredito que eu tomei as melhores decisões dentro do que eu podia naquela situação. Muito interessante essa resposta, porque muita gente falaria, eu mudaria tal coisa e tudo, mas você não se arrepende disso e que é muito legal. É que assim, mesmo se eu me arrepender, não muda. O Exato. passado eu só posso olhar pra frente. Exato. Eu só tenho como olhar pra frente. A gente aprende com o que aconteceu no passado, mas a gente sempre tem que olhar pra frente. Exato. Bom, agora, na sua opinião, o que nós podemos ver de mudanças para o futuro próximo da segurança no automobilismo? Porque, bom, como a gente já falou, muda muito rápido. Então, o que você poderia ver mudando no que vocês fazem nos próximos anos, vai? Existe um grupo de segurança da FIA, que é uma série de fabricantes de vestuário e de outras de peças que a FIA tem, né, para trabalhar e para mostrar e discutir o que a gente tem de novas regras. Tem muita coisa sempre sendo discutida a todos os momentos, porque eles têm várias sessões de trabalho, seguranças para carros de rally, seguranças para capotamento de kart, uma série de coisas que estão aí em discussão. Na parte de vestuário, começa-se a ter mais uma atenção para a questão da eletrificação. Então a gente vê alguma coisa de proteção de arcos elétricos e tudo mais. Isso está em discussão, né? Eu entendo que está em discussão. E questão de conforto, de você ter um vestuário mais respirável, um vestuário mais flexível, né? Você ter alguma coisa também do conforto do piloto para que ele tenha realmente um desempenho melhor na pista. Então isso são caminhos que estão sendo... que a gente vê acontecendo, movimentos que nós vemos acontecendo aí no mercado e por parte da FIA. Entendi. Para você hoje, qual coisa... Agora vamos de dica aqui. Para você hoje, qual que é a coisa mais essencial para um piloto amador ter? O que ele precisa ter no momento que ele começa ali para garantir a máxima segurança dele? Aqui não tem muito o que inventar a roda, a gente tem que falar do equipamento básico. Sim. Macacão, luva, sapatilha, capacete. Não tem como fugir disso. Entendi. Se você falhar em um deles, você está deixando alguma parte exposta, alguma parte sua exposta. Então tenho que falar o que é mais importante. Isso é o principal e é o que é necessário. Você vai falar de colar cervical, você vai falar de protetor de costela, você falar de underwear, você falar de balaclava, isso tudo é construído depois. Algumas categorias, inclusive, já pedem esses tipos de materiais adicionais. Mas o básico que tem que fazer bem feito é luva, sapatilha, macacão e capacete. Entendi. Não tem como fugir disso. Perfeito. Então, acho que encerramos esse quadro. Vamos para o segundo quadro desse nosso podcast. Bom, agora vamos para o Pit Stop do Grid, aqui, oferecimento Celery Intralogística. Agora chegou a hora do Pit Stop do Grid, que são perguntas rápidas, resposta sem muito tempo para pensar, você fala o que tiver na sua mente, ok? Então, primeiramente, Interlagos em uma palavra.
Grandioso. Mais difícil, criar ou homologar um produto? Criar. Interessante. Um detalhe de segurança que muitos pilotos ignoram. Olha, eu vou tentar falar rápido, mas é uma coisa meio complexa. Instalação de cinto de segurança. É meio pesado, mas tem muita gente que instala cinto de segurança errado. Então, assim, Sério? Sim. E a gente já viu alguns acidentes, infelizmente, pessoas se machucar bastante com isso. Caramba, interessante. Mas uma outra coisa que as pessoas também ignoram muito é validade de macacão e tipo, como é que eu vou falar? O estado do macacão. O cara vai, rasga tudo e fala assim, não, tá bom. Não tá bom. Entendi. Não pode deixar rasgado que pode dar um problema. O que significa a validade no macacão? Porque eu vejo ali atrás, né, a validade da homologação, mas tipo, como assim? Cara, o que acontece é o seguinte. Quando a FIA faz o teste de homologação, ela faz vários testes, inclusive de lavagem e de uso. Então ela faz ali, no caso de macacão a gente chama o teste de flamabilidade, de ele pegar fogo, de transferência de calor, o quanto que ele suporta a chama sem cozinhar o piloto, né? Porque é mais ou menos isso. Porque quando pega fogo, às vezes o carro tá pegando fogo, mas o piloto em si não tá. Mas o calor causa queimadura. Sim. Então ela tem um certo isolamento. E do kart, um capotamento que lixa ali. Ali é mais difícil. O que ela entende da validade? A validade, ela entende que com um uso normal, o piloto está usando, ele tem um desgaste de uso, desgaste de lavagem, como qualquer roupa, certo? Ela entende que depois de um certo período, a FIA não consegue estabelecer que aquele macacão vai atender aos quesitos de segurança que ela precisa. Não quer dizer que tipo, o macacão vai desfazer depois de 5 anos ou 10 anos. Até porque o material anti-chama, ele é anti-chama meio para sempre. O que acontece é que, conforme ele tem esse desgaste natural de uso, depois de um certo tempo a FIA diz, eu não consigo garantir que ele vai ter o mesmo desempenho. Então ela prefere dizer, não usa por mais de tanto tempo. Essa é a validade da homologação. Porque você, assim, tanto que a gente tem casos de gente que chega pra gente e fala, poxa, eu queria reformar um macacão porque eu tenho sei lá, soltou um zíper, mas eu tenho ele de estimação. O macacão tem 20 anos e tá um brinco de novo, mas não pode usar. Porque a FIA não sabe que a pessoa cuidou muito bem. Tem gente que cuida muito bem, tem gente que cuida muito mal. Então, assim, você tem esse tipo de... Eles estabelecem esse prazo como assim, o que eles conseguem garantir que usa. Interessante, obrigado aí. Próxima pergunta. Tradição ou inovação? Inovação. Kart ou automobilismo? Qual público é mais exigente? Automobilismo. Realmente. Automobilismo é mais exigente. Design bonito ou máxima eficiência? Máxima eficiência. Eu sei que muitos pilotos vão falar, vão chiar nessa, mas assim, eu acho que máxima eficiência. Realmente. Um produto que você mais gostou de desenvolver? O produto que eu mais gostei de desenvolver? Putz. Se tiver história, conta história. Não tem, eu acho que não tem. Agora você me pegou, eu tô... Poxa, cara, eu acho que o último macacão de kart que a gente homologou foi muito legal desenvolver, porque a gente conseguiu trazer algumas novidades de malhas laterais e algumas outras coisas. Até era uma mudança de homologação, era uma nova homologação. Legal. Então, cara, teve muito desafio. E cara, eu acho esse desafio, essa parte de você desenvolver e tentar resolver problemas, pra mim é muito legal. Então eu gostei muito de desenvolver esse último macacão de kart. Aliás, a gente está desenvolvendo um outro que vai ser mais legal ainda. Que legal. Perfeito. E, bom, a última. Ver produto aprovado ou vê-lo sendo usado na pista? Sendo usado na pista, né? Cara, não tem como. Você vê o seu produto sendo... Não tem prazer maior, assim, quando você cria um produto, de você ver que ele está sendo aceito e que as pessoas estão gostando. Tipo, sabe, você vê ele na pista, vê ele correndo, de preferência no pódio, é mais legal ainda, entendeu? Então acho que, sim, poxa, ter um produto correndo é mais legal do que só a aprovação. É verdade. Bom, então agora vamos para o próximo e terceiro quadro, acelera ou freia. Bom, esse daí é muito fácil. Se você concorda, você acelera. Se você discorda, você freia. Caso fique ali no meio termo, você inventa aí uma resposta. Porque a gente teve piloto que fala, fica na neutra, eu acelero e freio, então não sei o Você vai me botar numa saia justa aqui, bicho. Mas calma.
Pra gente não te colocar tendo uma saia justa, sim, você tem direito à explicação de suas respostas. Ok, tá bom. Fechou? Beleza, Ok? obrigado. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, muitos pilotos escolhem o primeiro design do macacão e só depois pensam na homologação. Você concorda? Acelera. Eu acho que a maioria dos pilotos, eles têm a visão da estética, de como vai sair, é a primeira preocupação dos pilotos. Muitas vezes a gente, lá na empresa, tem que explicar, lá nos vendedores e tal, tem que explicar o porquê da homologação, o porquê essa homologação e não aquela homologação. Então, eu sei, a maioria dos pilotos vai para o design antes de mais nada. Entendi. Segundo, o piloto deveria conhecer a validade e a norma do equipamento que utiliza. Acelera. É obrigação do piloto conhecer isso. A gente, obviamente, conhece porque faz parte do nosso trabalho e a gente sempre explica para todos os pilotos quando existe essa dúvida. Mas o piloto precisa conhecer essas regras. Entendi. Então agora vamos fazer só uma pausa. Por favor, dê um briefing ao nosso público o que isso significa para eles saberem, né? O quê? Sobre homologações? Exato. Não só isso, mas o uso correto e tudo. Poxa, agora você vai ter 3 horas o podcast que eu posso ficar falando aqui o tempo. Vai ser maravilhoso. Mas eu vou resumir. Homologação é basicamente a autorização do uso de um equipamento numa competição. Então a FIA chega e fala: este material está autorizado a ser utilizado para esta competição. A homologação de kart é diferente da homologação de carro. Eles têm proteções diferentes. A homologação de carro é anti-chama, principal, né? Ele ser anti-chama, não pegar fogo. E a homologação de kart é ele ser anti-abrasão, para caso de capotamento, lixamento. Então você tem ali uma outro tipo de proteção. A regra de homologação vai estar sempre escrita na nuca. Então você vai lá ver o que está escrito na nuca, vai ter a validade, vai ter quem fabricou, vai ter todas as informações da homologação bordados ali na nuca, especialmente do macacão. Capacete, luva, sapatilha são em outros locais, mas o principal, que eu acho que é mais fácil de identificar, é o macacão. E tem muita gente que pensa isso, não existe homologação melhor ou pior. O pessoal já chegou gente para mim, que o filho corria de kart, e falava: eu quero um macacão anti-chama porque é o melhor que tem. Falava: não é melhor. O melhor macacão é o que protege para o que você usa. Então, o macacão ou homologação de kart tem que ser usada para correr de kart, e homologação de automobilismo para correr de automobilismo, que são as melhores proteções que vai dar. E sim, é importante obedecer o prazo de validade da homologação, que também vai estar bordado na nuca, e manter o macacão em bom estado, os equipamentos todos em bom estado. Rasgou, queimou, descosturou, aconteceu alguma coisa, é necessário trocar. Por segurança, tá? Não é porque a gente gosta de ficar fazendo macacão. A gente faz macacão. Mas é importante para a segurança dos pilotos. Geral, okay. Certo, maravilhoso, muito obrigado aí. Próxima, a tecnologia brasileira ainda é menos valorizada do que deveria ser no automobilismo. Freio breca, não sei o que você faz. Freio. Eu acho que a gente já tem muita coisa legal no Brasil saindo. Nós temos produtos que são desenvolvidos com material 100% nacional, que passam em todos os testes de performance e tem uma aceitação muito boa no mercado. Eu acho que eu acho que a gente ainda tem... A gente tem coisa boa aqui que dá para dar competição. Maravilhoso. Em um equipamento de segurança, a personalização precisa ter limites. Freia. Não precisa não. Eu acho que acaba tendo alguns limites por conta das regras de homologações. Segurança, mas eu acho que tipo, o que o piloto tiver na cabeça, especialmente para kart ou para automobilismo, que der para fazer, cara, é da cabeça dele. O macacão tem que ser a personalidade dele. O equipamento tem que ser a personalidade, tem que mostrar quem ele é quando ele chegar na pista. Não só para ele se destacar, como para os patrocinadores aparecerem. Então faz parte. Não pode ter limite, não. Entendido. Perfeito. Próximo. A leveza não pode ser mais importante do que a proteção. Olha, eu vou botar no neutro. Okay. Porque você me permitiu botar algumas coisas no neutro. Sim. A leveza e a flexibilidade fazem parte do desempenho do piloto. Se ele tiver com uma coisa muito pesada, que trave movimento, que não deixe ele... que não seja respirável, que não deixe ele bem para pilotar, isso acaba causando um problema de segurança também. Sim. Porque ele não vai ter a performance que ele deveria na pista. E queira ou não,
são atletas que performam sob muita pressão. Então precisa ter aquele misto de segurança e leveza, conforto, para o piloto poder performar de maneira adequada. Realmente. E bom, para a última pergunta aqui do nosso quadro, para uma empresa familiar crescer, alguns hábitos da própria família precisam mudar. Acelera. Caramba, essa eu não esperava de você. Pra ser bem honesto, eu não esperava. Não esperava Não, essa. eu vou ser sincero. Aí eu vou falar não só da Corsa, como eu imagino que eu já tenho outros amigos e outras pessoas que eu conheço que são de empresas familiares, que estão em processo de sucessão. E é uma coisa que acontece. Você tem um relacionamento de família e você tem um relacionamento de empresa. Você não pode, de repente, ter uma discussão acalorada por uma decisão de negócio e depois levar isso para casa, para sua família. Então você Entendi. precisa conseguir dividir isso. Uma coisa curiosa, que algumas pessoas às vezes acham estranho quando vão lá na empresa, é que eu falo, você quer falar com o Orlando ou com a Solange. Eu não falo, você não quer falar com meu pai ou minha mãe. Dentro da empresa, eles são o Orlando e a Solange. E a Thaisa, que é minha irmã. Legal. Fora, quando eu estou em casa, é o meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, algumas coisas a gente precisa entender, até para você ter uma convivência saudável na empresa e em casa. Entendi. Senão bagunça tudo e aí é um problema. Entendido? E agora nós vamos para o quarto quadro, dessa vez o Chave na Mão, quadro novo, oferecimento Morese Motors aqui. E olha, primeiramente a gente vai falar de carros, dessa vez vamos falar um pouquinho sobre modelos, etc, para você contar um pouquinho dos seus gostos de carro, né? Presumo que você tenha aí algumas histórias. Então a gente vai falar bastante e vamos colocar algumas situações envolvendo carros à sua frente. E a chave tá na sua mão para você decidir. Então vamos lá, primeiramente... Você pode escolher qualquer carro de corrida da história para desmontar e estudar. Qual você escolhe? Olha, eu vou... É que esse é um que está mais na minha cabeça. Pode mudar ao longo do tempo. Com certeza. Mas o Ford GT40 que ganhou as 24 horas... Foi o MK2 ou MK3? Assim, mas você me pegou num momento porque eu assisti o Ford versus vs Ferrari esses dias. Então eu tô muito com esse carro na cabeça. Não, realmente. A história deles é muito legal. É um baita filme. Não, minha opinião, é um dos melhores filmes de corrida da história. É bem legal. É bem legal. Uhum. Outro bom também é o Rush. Sim. O Rush eu gostei. Rush é muito legal. Eu Gosto adoro. muito do final de Rush. É. Eu lembro, pra contar pra vocês, eu lembro de uma época onde eu fazia entrevistas, né, ainda era digital. Eu já tô falando como se eu fosse Como se tivesse, tipo, muito 30 velho anos. aqui. Mas na época da pandemia, como não tinha esse contato físico, a gente fazia pelo digital, um dos filmes mais citados sempre era Rush. E aí eu falava, não, ainda não posso assistir, né, eu era muito menor. Então eu falava, não posso assistir. Hoje eu já posso já assisti. Eu adoro Rush. Rush é legal pra caramba. É um baita filme. Então, fica aí o pedaço de história aí pra quem é um pouco mais novo aqui. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. 10 voltas em Interlagos, um esportivo clássico e manual ou um super esportivo atual cheio de tecnologia? Olha, eu acho que eu iria mais pro tendência do clássico manual porque... Sei lá, é o meu gosto. Clássico. Eu não sei, Realmente. acho que eu vou mais pra essa Também adoro carro clássico. É sério. Eu preferiria 1000 vezes dirigir um carro de 50 anos atrás do que um protótipo que vai ser lançado 5 anos depois, minha opinião. Porque é muito mais legal. Eu sempre acho que esses carros, assim, eles guardam uma história com eles. Bastante. Cara, e você tipo, ter acesso àquilo né, as coisas mais novas, super tecnológicas são legais, Sim. mas esses carros, eles têm ali uma história, uma carga com eles que é sensacional. Exato, e cada carro tem a sua própria história, principalmente dependendo de dono e também do que o carro foi feito, sabe? Cada modelo legal. Foi feito para uma coisa específica, uma situação, resolver um problema da sociedade. Exato, e é isso que é legal. Bom, próxima. Qual carro brasileiro merece uma vaga especial na sua garagem? Acho que a indústria automobilística brasileira não recebe tanta atenção. Não recebe tanta atenção. Eu vou falar uma coisa que também me veio na cabeça agora, porque eu tive uma referência, assim, eu vi outro dia um na rua, achei muito legal. E talvez quem é mais velho vai saber. Não é da minha época o carro, tá? Não é da minha época.
Ele É era mais velho? que é mais velho que eu. Que era o Carmanguia. Ah, tá. Sim, eu Acho que conheço. todo mundo conhece esse Sim, carro, com que é muito legal. certeza. Eu me lembro muito que o meu pai comentava muito desse carro. E a primeira vez que eu vi na rua, eu falei, caramba, ele é bonito mesmo, né? Para um carro que tem toda aquela coisa, eu acho que era um carro muito, muito legal. Mas eu tenho mais essa memória afetiva de ouvir meu pai falando com uma certa paixão do carro. Apesar de eu nunca ter conseguido dirigir um, Sim. mas eu acho um carro muito bonito e eu tenho essa memória mais afetiva dele. Não, mas realmente é um baita carro. Bom, próxima. Para atravessar o Brasil, qual carro você escolhe? Mas esse daí é uma pergunta mais complicada. Essa pergunta é bem complicada. Porque assim, você tem que pegar um carro que seja legal de dirigir, algo que dure dias, seja econômico. Então envolve todos os conceitos, principalmente porque o Brasil é um país enorme. Não, o Brasil é grande. Olha, o Brasil é grande e, infelizmente, nem todas as estradas do Brasil são Exato. adequadas. Olha, eu não saberia dizer, eu não vou chegar num modelo específico, tá? Ok. Sim, sim. Não consigo com chegar num certeza. modelo específico. Descreva o Mas carro. tem que ser um carro ali com talvez alguma coisa de off-road nele. Com Não certeza, dá para um ser um carro muito de 4x4. cidade, um 4x4, porque o Brasil, olha, eu já viajei bastante pelo Brasil Sim. pela Corsa e por outras empresas que eu trabalhei. Sim, sim. E esse negócio de às vezes ter estrada bonitinha, BR lisinha, é uma coisa rara, viu? Realmente. É uma coisa rara. Então eu acho que tem que ser um carro off-road, com que tem algum ali um 4x4, Tem que mas ter carro. tem E tem que ser confortável. confortável, porque Tem que ter uma eficiência alta por litro de gasolina. para durar. Eu vou falar as últimas viagens que eu fiz teve o Brasileiro lá no Beto Carreiro. Lá em coisa, foi 9 horas de viagem. Vai fechar o cartódromo, né? Do Beto Carreiro. Ele fechou, mas o pessoal que estava no Beto Carreiro já realocou para um outro Ah, lugar, legal, então vai bem legal. lá em Santa Catarina. Então Ah, legal. Santa Catarina não vai ficar desprovido de cartódromo. Não, é bom. principalmente pelo novo que vai. Autódromo vai Ah, abrir. sim. É bom ver. Cara, eu sempre gosto de ver gente falando de Exato, autódromo né? e cartódromo crescendo. O pessoal falou que vai ter. Quando o pessoal anunciou o V11, também aqui em São Paulo, eu fiquei super feliz porque eu acho que é bom ter. Uma das coisas que me deixa muito triste, aí eu tô tomando a tangente na com certeza. negócio, foi o fato da gente ter perdido o Jacarepaguá, cara. Jacarepaguá é um negócio que até hoje eu acho uma sacanagem, porque o Rio ficou desprovido de autódromos. Mas tudo bem, eu falei do carro, falei de tangente. Com certeza. Mas tudo bem. Bom, mas quem tá nos comentários pode ajudar a gente a definir um carro perfeito. um carro legal para essa viagem, mas com certeza tem Sim. que ter um 4x4, porque as estradas do Brasil precisam de um pouco mais de Sim. robustez. Tudo, precisa E de potência. tudo. O Brasil é realmente um desafio aí pra carros. Pra carro, sim. É uma endurance aí, praticamente. Bom, próxima. Uma única vaga, um carro histórico de competição ou um esportivo atual para usar todos os dias? Para usar todos os dias. Olha, eu vou falar de um carro. Na época que eu estava começando a dirigir, eu era absolutamente apaixonado por esse carro. E eu achava que ele era o carro mais bonito do mundo. Qual? E ele ainda tá parando. O Audi TT. Eu adoro o Audi. eu sei que provavelmente hoje já tem carros mais evoluídos, mais novos e tal. Mas, cara, eu acho que eu tenho uma memória dele quando eu comecei a dirigir. Eu vi aquele carro, tipo, em revista, vendo na TV, eu falava, meu, esse carro é muito bonito, cara. Não, assim, eu sempre carro fui. é muito Sempre lindo. fui um fã de Audi também, né? Todas as linhas sempre amei, principalmente os sedãs. Eu sempre achei que era o carro perfeito ali, porque ele misturava potência e conforto ali. Você podia levar a família inteira pra um dia de passeio, logo depois ir pra rodovia acelerar, porque era um carro que era classe. E são carros com tecnologia e confiáveis. Não é um carro que você fala assim, que você não vai ter uma confiabilidade nele e tudo mais. Ele tem aquele misto de você não ser só esportivo, mas ser, tipo, ter a Exato. potência do esportivo, mas a capacidade de você usar no dia a dia. Engenharia alemã. Engenharia alemã é outra coisa. É outro nível, é outro patamar. Bom, próximo. Qual carro do passado deveria voltar a ser produzido? Olha, eu não tenho grandes. Putz, é porque. Voltando a falar daquilo que a gente falou, que o mercado automotivo, o mercado de automobilismo muda tanto e evolui tanto. Sim. E passa tanto. É difícil você falar de um carro do passado que
que deveria voltar a ser produzido, porque as coisas são muito novas hoje. Sim. Talvez uma reedição de alguns carros, mas precisaria ser atualizado, né? Porque as coisas do... Putz, bicho, olha, você me pegou. Não sei, cara. Não saberia dizer. Esse pessoal dos comentários, por favor, me ajudem aí, porque eu não consigo pensar de cabeça no carro que eu acho que deveria voltar a ser produzido. Maravilhoso. Bom, fica aí ao gosto de quem tá assistindo. Ao gosto do freguês. Eu gosto freguês. Bom, próxima e última. Qual carro da história do automobilismo brasileiro representaria melhor os 40 anos da Corsa? Os Opalas da Stock Car. Legal. Cara, porque eu tenho uma foto histórica do primeiro macacão da Corsa sendo usado em um Opala. Agora não vou me lembrar se esse Opala especificamente ele foi usado em uma 1000 milhas ou numa prova de estoque. Sim. Eu acho que especificamente essa foto era de uma prova era de um Opala em 1000 milhas. E, cara, que essa foto ela tá tão fixada na minha cabeça, essa imagem tá tão fixada na minha cabeça, que, cara, se você falar assim, qual que é o carro que representa a Corsa nesses 40 anos? Eu falo, cara, esse Opala. Que tem uma coisa que estava aí no Brasil há muitos anos. Então é a história do automobilismo, praticamente. Então, não é a linha Opala, é aquele Opala especificamente. Depois eu preciso lembrar o nome do piloto daquele Opala, porque a gente inclusive levou, que eu sou péssimo de memória de nome para tudo, mas nós participamos de um salão do automóvel, quando estava tendo um capacete de ouro. Caramba. E nós levamos esse Opala, foi um pouco antes da pandemia, a gente levou esse Opala pro capacete de ouro para deixar exposto lá. Caramba, que história legal, hein? Não, é bem legal, é bem legal. Eu acho que esse é o que mais me fixa na cabeça com... Foi o primeiro carro, o primeiro Sim. piloto que usou um macacão, que nós tivemos um macacão anti-chama fabricado Caramba, no Brasil. Que legal. Foi pra esse. Então, entendi. Então por isso que marcou muito. Então por isso que fica a memória. Por isso que fica marcado. Maravilhoso. Não, baita resposta, adorei. É um Opala específico, então vocês já sabem aí. Se você achar a imagem, por favor, mande. Adoraria colocar aí pra vocês. E agora vamos para o quinto quadro, negócios que aceleram, que a gente vai falar um pouquinho mais de empreendedorismo, né? Então, primeiramente, a Corsa ela chega aos 40 anos vivendo uma mudança de geração. Como dividir as decisões entre a experiência dos fundadores e as novas ideias que você e sua irmã trazem ao mercado? O que acontece é que a Corsa ainda tem os fundadores muito ativos. Então, o Orlando e a Solange ainda são muito presentes no negócio, dão bastante conselho. A gente sempre, eu e a Thaisa, que é a minha irmã, nós trazemos muitas coisas e muitas ideias que a gente vê às vezes fora acontecendo em outras empresas, ideias novas tecnologias, outras coisas. Não vou dizer que é as mil maravilhas, tá? Às Sim. vezes a gente discute, quebra pau, tudo obviamente com respeito, porque ainda é família, né? Sim. Mas é importante a gente trazer todo mundo para que, principalmente mesmo numa coisa de inovação, que a gente vai trazer uma coisa nova, todos estejam confortáveis com a decisão. Alguns podem até falar assim, putz, não é exatamente isso que eu queria, mas se a maioria, se os outros 3, né, nós estamos em 4 lá, os outros 3 estão mais de acordo e outra pessoa não tem nada de muito contra, a gente segue, assim, mas é importante que todo mundo esteja envolvido, todo mundo esteja ciente do que está acontecendo. Mas sim, tem conflitos de geração, porque acontece, né? Você tem modelos de negócio, formas de se fazer negócio muito diferentes, né? Mas é isso, é botar todo mundo para conversar, fazer todo mundo estar confortável com a decisão que está sendo tomada. Se tiver que quebra pau lá na hora já, né? Discute o que tem que discutir, mas para seguir a empresa, tipo, com um caminho só, não ficar, tipo, indo para cada lado. Entendi. Interessante isso, de verdade. E agora, próxima pergunta. Um macacão parece simples para quem olha de fora, mas envolve materiais, testes e homologações. Como explicar ao cliente o verdadeiro valor desse produto? Explicar para o cliente o verdadeiro... É difícil você explicar para o cliente o valor de um macacão, porque o que a gente tem ali é, na verdade, uma questão de proteção de uma vida. A gente tem... É a proteção do piloto, é o que acontece com o piloto. Tem, felizmente, na verdade, infelizmente, a gente fala felizmente porque tudo acabou bem, sim, mas infelizmente porque acontecem acidentes. A gente já teve
clientes que compraram o nosso macacão, ou compraram o macacão, compraram equipamento com a gente, infelizmente passaram por um acidente e saiu tudo bem. Então, sempre que a gente vai mostrar para um cliente sobre o macacão, sobre o valor do macacão e tudo mais, a gente tem que mostrar não só o material, porque o material a pessoa não vai, mas tem que mostrar o que ele faz. Olha, isso aqui vai ter conforto, isso aqui vai te dar performance e isso aqui vai proteger a sua vida. Sim. Isso aqui não é só para você mostrar o seu patrocinador, você ficar bonito na pista. É o valor que tem da sua proteção, de você sair inteiro caso alguma coisa aconteça. Então é mais isso que é o valor do macacão tá aí. O valor do equipamento de segurança tá aí, né? Então tem que explicar muito disso, que as pessoas falam, poxa, mas isso aqui é caro. Eu falo, tudo bem, mas é isso aqui que vai ser a diferença de você sair ileso caso aconteça algum acidente com você. Infelizmente, o automobilismo é uma prática ali que tem os seus riscos. E você tem que tentar mitigar esses riscos da melhor forma possível. Então tá aí, acho que o valor do macacão ele tá nessa linha, né, de você mostrar assim, do equipamento de proteção, que isso é o que vai garantir que você vai salvar a sua vida e você vai sair melhor do que se você tivesse sem. Exatamente. Bom, próxima pergunta. Como equilibrar a personalização para cada piloto com a necessidade de ganhar escala na produção? Olha, é difícil. Não tem muito o que falar a não ser é difícil. Felizmente, hoje a gente tem um processo de produção bastante rápido. Temos bastante experiência fazendo macacões customizados. Aliás, um dos grandes diferenciais da Corsa foi trazer a customização. Né? Lá no passado não se tinha customização, nós introduzimos isso. Então nós temos um fluxo de trabalho muito bom para você ter um fluxo de trabalho bom para que a gente consiga colocar essa customização no na nossa produção sem muitos engasgos, digamos assim. E é uma realidade que não tem como fugir. Hoje todo mundo quer um macacão personalizado, todo mundo quer botar a sua cara, a sua personalidade no que ela está vestindo, quer ser identificado unicamente, né? Então o cara tem um desenho só dele, que ninguém mais vai ter. Dificulta a escala, que não é uma coisa muito padronizada? Dificulta, mas nós temos um processo para fazer isso e é o que o mercado quer. Eu não vou entregar para o mercado algo que ele não quer. Verdade. A gente tem que trabalhar como o mercado pede. Entendi. Interessante. Bom, para a próxima. Para uma marca brasileira competir no exterior, o maior desafio é a certificação, a distribuição ou conquistar a confiança do mercado? A certificação é padrão. Então, a certificação, mesmo para o Brasil, a gente tem a mesma certificação que lá para fora. Sim. Então, isso não é tanto um problema. Hoje, para uma plataforma brasileira, para uma marca brasileira estar fora do Brasil, eu acho que um dos maiores dificultadores é uma questão de logística e distribuição. Sim. Especialmente se você levar em conta que um mercado muito grande é a Europa. E toda a logística Brasil-Europa é complicado, né? A gente tem bastante coisa aqui na América do Sul, que tem uma distribuição mais próxima, mais fácil. E Estados Unidos, nós estamos com alguns mercados também nos Estados Unidos muito legais. Mas realmente eu acho que a questão de distribuição é a mais difícil de ser quebrada. Sim. E também tem uma questão ali da confiança, como você falou, da marca. Nós somos uma marca muito conhecida no Brasil, mas quando a gente vai para fora, tem outras marcas que também são conhecidas. E aí você tem que fazer um trabalho de começar a colocar a marca para que a pessoa ganhe confiança e possa comprar e se sinta confortável de comprar e tudo mais. Então, certificação não chega a ser um problema, acho que é mais a distribuição e você ganhar confiança desse outro mercado, sendo uma nova entrante. Porque a gente tem 40 anos aqui, mas às vezes as pessoas não nos conhecem em outros países, então você tem que ganhar essa confiança. Entendi, então a parte de confiança, interessante isso. Agora, queria saber, você comentou aqui que você participou de discussões internacionais sobre segurança. O que a experiência brasileira pode acrescentar a esses comitês da FIA? Cada país, lá nesses comitês você tem muita gente de vários países. Então é sempre importante porque cada país tem a sua realidade, a sua particularidade. Tem países que estão mais avançados em algumas implementações e países que estão menos avançados nessa implementação. Sim. E obviamente o Brasil tem algumas limitações que a gente precisa apresentar quando a pessoa fala, puxa, a gente está implementando isso. A gente consegue apresentar às vezes alguns contra-argumentos, né?
E também a gente consegue pegar a informação deles entendendo a realidade do Brasil e às vezes até trazer para discutir, falar, CBA, a FIA está pensando em algo nesse sentido, como que a gente vai trabalhar. Então, assim, é sempre uma troca de informações muito legal. Mas o importante é sempre a gente levar a nossa realidade e poder levar a realidade brasileira especificamente, do que a gente passa por aqui, do que a gente vê aqui, para esses comitês, para que eles também tomem esse conhecimento das realidades no mundo e consigam, né, trabalhar essas regras de uma melhor forma. Caramba, hein? Bom, bem legal. Não, isso daí é bem legal mesmo de ver o Brasil impacta e também traz conhecimento de fora. Isso daí que é bem legal de ver. Cara, essas reuniões elas são muito boas porque eu acho que o principal disso é a gente conseguir enxergar. Porque a gente, às vezes, se eu ficasse só aqui pesquisando materiais e pesquisando o que eu acho que dá para fazer, eu tomaria um caminho. Eu falo, putz, eu acho que o caminho vai ser mais nesse sentido. Essa reunião permite que a gente veja o que a FIA está olhando. De repente ela está olhando para... Eu estava pensando num desenvolvimento nessa direção, mas, putz, a FIA está olhando para aquela direção. Eu falo, então, eu preciso alinhar o meu desenvolvimento. Então, isso é muito importante para ter essa troca de informações e também esse melhora no direcionamento do que a gente vai fazer e do que a gente vai trazer para o cliente. Sim. Caramba, muito legal. Bom, próxima pergunta. Existe muito piloto usando equipamento sem conhecer corretamente a norma? Validade também, né? Conservação? Bastante. Infelizmente, mais do que a gente gosta de admitir, mais do que a gente vê. A gente acaba vendo muito, uma coisa que acontece com frequência, tá? Sim. É o piloto de automobilismo andando com um macacão de kart. Isso acontece e o inverso chega a acontecer também, por desconhecimento. O cara tem um macacão de automobilismo e às vezes inventa de correr de kart uma determinada prova, ele usa quer usar o mesmo macacão. Sim. É um erro, tá? Porque, de novo, aquilo que a gente estava comentando, cada item tem a proteção adequada para o esporte que ela se propõe. Então, você pegar um macacão de kart, por mais que ele seja homologado para kart, e andar no automobilismo, representa um risco. Porque o material é feito para ter uma proteção determinada, específica para o kart. Se você leva aquilo para o automobilismo, numa questão de eventualmente um acidente, né? Aquilo pode ser danoso, estar com aquele macacão de kart para o cliente, porque é outro material, ele não tem a mesma resistência. Isso é muito comum, infelizmente. Entendi. Tá? Interessante de ver essa perspectiva, principalmente conversar com quem sabe, entende, é especialista na área, porque é realmente legal de ver o quão as pessoas às vezes não têm o conhecimento, mas elas estão também dispostas a aprender. Algumas querem aprender mais, mas às vezes não pesquisam, não sabem, então... O que a gente às vezes sente é que a pessoa fala assim, eu tenho que ter um macacão, uma luva, um sapatilho e um capacete. Mas não se preocupa se aquele macacão, se aquela luva, se aquela sapatilha, se aquele capacete são os adequados para aquela prática. E às vezes a pessoa acaba se colocando em risco. Felizmente, a CBA tem feito um ótimo trabalho também de vistoria. Então hoje, se você chegar numa competição CBA com um macacão inadequado, né, principalmente as principais, você não corre. No Campeonato Brasileiro de Kart, muita gente chegou com um macacão que estava fora de validade, ou um macacão inadequado, e teve que se virar para arrumar outro. Então, eles fazem essa fiscalização, é muito importante. De novo, não porque a CBA é chata e não quer deixar ele correr, mas é para a segurança do piloto. Sim, né? A CBA é responsável por essa segurança, então eles têm que ser críticos nessa vistoria. Não, tem que ser crítico mesmo, porque é a segurança de uma vida humana que está lá. Exato. Então, vamos para a última pergunta do nosso quadro. Onde você enxerga a próxima grande oportunidade da Corsa? Novos mercados, novos produtos, novas tecnologias? Pode falar alguma coisa pra gente? Algumas coisas eu posso falar meio por cima, porque tem coisa que está em desenvolvimento, como eu falei, é muito competitivo esse mercado. Sim, sim. Então, hoje a gente está de olho em algumas novas homologações, algumas novas tecnologias, coisas muito legais, coisas bem diferentes do que você tem hoje no mercado, tá? Sim. Sempre visando ali especialmente o conforto do piloto e como ele se sente ali e a performance dele, né, para poder pilotar. Mas tem umas coisas bem legais, isso em termos de produto. Sim. E em termos de mercado, tem algumas coisas interessantes também acontecendo aí, não só dentro do Brasil, como fora, que estão aí em negociação, mas deve
devemos ter novidades aí logo. Entendi. Ansioso para ver essas novidades, muito ansioso. Eu também. Espero que dê tudo Não, certo. eu imagino do jeito que você gosta de ir lá e realmente estar presente no processo, eu acho que você vai gostar bastante. Então eu espero muito que essas novidades sejam tão legais aí quanto eu espero. Então, vamos lá. Agora estamos chegando ao nosso último quadro do podcast e aqui a gente vai fazer algumas perguntas mais especiais pra gente conhecer o Caio melhor, o pessoal conhecer quem é o homem. Eu gosto de falar o homem por trás do capacete, mas dessa vez é o homem por trás do macacão, né? Porque dessa vez não é um piloto, né? O pessoal fala, se é piloto, fala, não, eu sou meio costureiro, né? Mas você é isso. Quem tá por trás da maioria do trabalho de grandes pilotos, então... tamo aí. Tamo aí. Bom, primeiramente, qual parte da história construída pelos seus pais você sente aí uma obrigação de proteger? Eu acho que é a marca. Entendi. A marca, ela, ao longo desses 40 anos, ela se fundiu muito com a história do automobilismo nacional. Tá? Com a história do que a gente tem hoje de pilotos. Tem pilotos que hoje estão com a gente ainda e tem pilotos que no passado usaram nossos produtos. Então acho que a gente se mescla, a marca e a história da empresa se mescla um pouco com a história do automobilismo. E a marca traz muita coisa dessa história, traz muita coisa do que são os valores, do que é o ideal da Corsa. Então eu acho que proteger essa marca e manter ela fiel ao que ela se propôs desde o começo é o mais importante. Entendi, maravilhoso. Ótima resposta. E pegando isso, eu quero saber o que do começo da marca traduz para os tempos atuais. Eu acho que tem alguns valores especialmente do que a marca trouxe, que são meio inegociáveis e são perenes. Falar de inovação parece, poxa, uma coisa mais pro futuro, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade com nossos clientes. Sim. E os clientes sabem que eles podem confiar no que a gente faz. Não só confiar no que a gente faz, como nossos produtos são bons e tudo mais, mas, por exemplo, é muito comum clientes às vezes chegam e falam, putz, eu preciso fazer uma alteração, ou eu tenho um prazo, ou eu tenho que fazer. Se a gente assumir um compromisso com você, de que a gente vai entregar, o seu produto vai estar com você. Vai estar da maneira que você quer, para quando você precisa e tudo mais. E sendo um produto correto. Então essa confiabilidade, essa segurança, e não só uma segurança do produto ser confiável, exato. Uma segurança assim, de você saber que quando você está comprando um produto nosso, você está comprando o nosso compromisso de que aquilo vai ser adequado, no prazo adequado, da forma adequada, com a proteção adequada que você precisa. Então acho que isso são valores assim que a gente traz desde o começo e mantém desde agora. Cara, já manda coisa aérea, manda coisa de barco, entrega, leva na mão se precisar, mas assim, quando a gente se compromete com uma coisa, a gente atende. Maravilhoso. Não, isso é muito legal, essa confiabilidade que as pessoas podem ter na marca. Isso daí é fenomenal, meus parabéns. Obrigado. Agora, eu quero saber, a Corsa, ela nasceu às margens aí do Autódromo de Interlagos. Então eu quero saber, nos conte algumas histórias que você tem de especial no autódromo. Putz, cara, pegando assim, eu precisava de um tempo para lembrar. Aliás, peraí, dá um tempo que eu preciso lembrar de alguma coisa aqui. É que assim, é difícil você separar uma história do autódromo quando a tua vida inteira foi lá. Tá meio lá. Sim. Eu trabalhei em outras empresas, mas eu sempre frequentei a Corsa por muito tempo, então muita parte da minha vida aconteceu lá pelo autódromo. Então, cara, eu já vi de ver pilotos de Fórmula 1, de ver campeões de Stock Car, campeões de categoria, gente de todo tipo passar pela empresa e encontrar com eles. É difícil separar uma história só, quando você pode contar várias. Não precisa ser todas, mas deixa eu tentar lembrar de alguma mais específica. É tão engraçado, tipo, depois de tantos anos, tipo, de você passar por coisas no autódromo, você chegar e falar uma história. Porque eu me lembro de ir pro autódromo quando eu tinha, tipo, 10 anos, com meu pai me levando.
tipo, e para assistir meu pai correr 1.000 milhas, sabe? Então, sabe, eu lembro dessas coisas. E, cara, 10 anos, cara, você ia lá, pô, 1.000 milhas é complicado, você vira à noite no lugar, né? Então, eu me lembro de ir para assistir 1.000 milhas, eu me lembro do carro do meu pai nas 1.000 milhas. Mas, sei lá, eu preciso depois lembrar de uma história mais específica. De boa, isso. Mas tudo isso, bem, vamos pensar depois. Não, vamos isso que pensar você depois. disse mesmo é muito legal. É que como eu falei, meu pai também corria, então, tipo, mesmo antes de eu estar na Corsa, Você já ia lá. eu já ia pra lá tipo, eu já vivia aquilo, Sim. né? Cara, é engraçado, eu não me lembro uma época da minha vida que eu não tinha automobilismo ou alguma coisa Envolvido. mexendo. Eu me lembro do meu pai correndo, por exemplo, de Fórmula 200. Eu me lembro que alguns anos atrás que eu atendi na Corsa para fazer macacão, o Felipe Massa. Sim. Então, cara, é engraçado o pessoal falar assim, nossa, olha, você vê. É engraçado quando você conversa com gente que não é do meio. Você é do meio, então você sabe do que eu tô falando. Quando você conversa com gente que não é do meio, as pessoas olham gente e falam assim, nossa, esse cara eu só vejo na televisão. Aí você fala, nossa eu falei com ele outro dia. Muito isso. E, cara, isso é muito louco. Aí você fala assim, qual o dia mais especial? Eu falo que eu não sei, isso pra mim é comum. A gente vê, né? Então é complicado. Mas é uma experiência muito curiosa, sabe? Realmente. É a primeira, tipo, de conhecer Tony Kanaan, de conhecer Hélio Castro Neves, Giafone. Sim. Então todo esse pessoal passa por lá. Então é muito engraçado essa coisa de o que é especial. Poxa, eu não sei se é especial porque eu vejo o cara bastante. Mas para alguma pessoa será mais especial, eu não sei. Entendi. É curioso. Curioso. Não, é bem curioso. Não, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, porque eu já encontrei uns caras que eu via por gravações, vídeos no YouTube, GPs de Fórmula 1 super antigos. E eu entrevistei os caras, tipo, eles estão ali, mas eu só via eles por uma tela de computador. Eu nunca tive contato. Aí um dia chegou lá, e aí, né? Eu falei em perguntas. Cara, olha, eu vou fazer um comentário que eu não sei depois se eu tenho a foto disso. Eu posso até achar lá na Corsa se eu tenho a foto. Desculpa, legal. eu tô comendo Não, assim, isso que é legal, cara. Vai falando. Cara, teve uma... Eu me lembro mais ou menos disso, que eu fui fazer tipo, tinha fotos que precisava fazer, acho que pra Corsa, de macacão, e eu tava de macacão. Sim. E tava o Ingo Hoffmann. E a gente fez Caramba, fotos no S do Senna. Uau! Eu preciso ver se eu tenho essas fotos depois pra mandar, mas assim, cara, eu me lembro dessa situação. Cara, olha só, desbloqueou uma memória. Eu não tava nem lembrando disso até agora, mas realmente teve esse ponto. Cara, realmente é muito tempo de Não, mas história, é legal, então, assim, é legal revisitar essas Mas de novo, eu memórias. tinha, tipo, sei lá, uns 9 anos, 10 anos, sei lá. Não, mesmo assim. Cara, minha primeira vez no autódromo eu acho que foi com 10, 11 anos. E foi pra ir pra um evento porque eu tava gravando. Porque quando eu era muito... Eu sempre fui fã de automobilismo, minha primeira palavra foi carro. Eu tenho uma coleção de Hot Wheels enorme. Eu sempre fui fã, mas... Sempre gostou de velocidade. Mas a primeira vez realmente que eu fui pra Interlagos pra estar lá no evento gravando e tudo, foi quando eu era muito pequeno. De verdade. E era um... Nossa, eu não vou lembrar o nome do evento, mas foi uma peça essencial na minha história, porque foi o que abriu portas pra eu ir pra mais eventos, sabe? É interessante. Você quer saber qual a primeira coisa de automobilismo que eu tenho na cabeça? Conte. Aproveitando. Eu morava com meus pais ainda, né? Óbvio, eu era criança, e meu pai corria de kart. E eu me lembro do meu pai com o kart em casa, não, kart em casa não. Eu não lembro se o kart estava em casa, mas eu lembro que ele estava limpando os rolamentos do kart. Caramba! Tipo, numa bandeja com, tipo, querosene, acha? Eu me lembro que eu falava, o que era isso? Não sei querosene, o que era? Ele tava limpando os rolamentos pra, tipo, coisas de kart. Eu não sei, nem sei o que era, mas engraçado que eu lembro da imagem, da bandeja com os rolamentos Que legal. dentro. Cara, de novo, memórias desbloqueadas, assim, aleatórias. Exato. É muito legal porque assim, às vezes você desbloqueia umas memórias tão vívidas na sua cabeça que você lembra de uma coisa que é super inesperada ali, de um momento específico. Eu vou dizer, essa memória dos rolamentos, cara, eu tinha
apagado não, tinha esquecido e tipo voltou agora. Mas tudo bem, segue aí. Legal. Segue aí. Segue nada, isso que é legal, cara. Segue aí. Bom, senão, agora... senão eu vou ficar aqui lembrando de 300 mil coisas e Não, mas por aí vai. é isso que é legal, é revisitar memórias. Bom, próxima pergunta. Qual parte você acredita que a nova geração precisa ter coragem de mudar? Você diz em termos de negócio, em termos de automobilismo, em termos de tudo? Acho que dos dois primeiros, automobilismo e negócios. Cara, eu vou juntar um pouco os dois. Eu acho que é uma coisa, inclusive, que eu comento muito com o Orlando, que eu já comentei com algumas outras coisas. Eu acho que a gente está passando por um processo de profissionalização no automobilismo como organização. Entendi. Então ainda tem muita gente, você ainda vê, alguns campeonatos são muito tipo um grupo de amigos que se junta para correr e meio que organiza um campeonato. Isso acontece em São Paulo, está sumindo isso um pouco e você já tem mais os promotores profissionais, gente que começa a trazer uma cara mais de organizar as corridas, de você ter uma coisa um pouco mais profissional. Isso é um processo que está seguindo, mas aí não chega a ser talvez novas gerações, mas eu acho que isso vai se expandir para o Brasil todo e cada vez mais a gente vai ter mais eventos mais organizados. Sim. Tipo, em todo o Brasil. Isso, no fim das contas, é muito bom para o automobilismo. Exato, em geral, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando porque você profissionaliza e você traz a pessoa que vai ver aquilo como trazer fornecedor, trazer patrocinador, e aí tudo isso fomenta e cada vez mais gente vai se sentir confortável de entrar nesse mundo. Realmente. Que eu acho que é o que é um negócio legal. Maravilhoso. Agora, esse daqui é especial. Quando a Corsa completar 50 anos, né? O que você gostaria de olhar e pensar, caramba, isso daí foi também uma contribuição minha? Não preciso falar de lançamento, projeto especial que ainda vai lançar. Não, vamos pensar. Eu acho que a Corsa é uma empresa que está aí, como você fala, há 40 anos, mas eu ainda vejo muito potencial nela e muita coisa para crescer. Sim. Não só em produto, como em mercados, como atender, como a Nova Corsa sempre se propôs a trazer o que há de melhor no mundo do automobilismo. Eu quero, daqui a 10 anos, né, poder olhar para trás e falar que o que eu contribuí manteve essa história. Entendi. De você ter de você ter a empresa crescendo e indo, e aí não só para o Brasil. Eu quero realmente, daqui para frente, ter uma presença maior em outros países, transformar a Corsa numa empresa mais global. Eu acho que é esse o caminho que eu tenho hoje. Caramba. Daí é o que eu quero olhar para trás, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar, eu fiz isso. Caramba. E você tá fazendo um enorme trabalho com a Corsa, e é isso que é legal, você tá trazendo o Caio pra Corsa, você não tá seguindo só algo da família por seguir, você tá trazendo também um pedaço de você pra isso. Exato. Tá colocando a sua alma ali. Sim, não tem jeito. Eu acho que quando você entra assim, da forma como eu entrei, para você realmente ter um processo de sucessão, você precisa colocar um pouco de você na empresa, colocar um pouco de você também, sempre respeitando aquilo que a gente falou, né? Respeito o que veio no passado, mas você tem que colocar também a sua cara na empresa. Senão não tem como. Você tem que colocar um pouco de você ali. Entendi. Maravilhoso. Bom, quais são palavras que você vive e morreria por? Eu morreria? Algo que é Nossa. importante pra você, uma frase, no geral. De novo, você faz umas perguntas muito boas, cara. Pelo amor Agradeço. de Deus. Pelo amor de Deus. Eu preciso agora botar pensando. Eu acho que pra mim, eu vou falar de um valor. Beleza. Um valor que pra mim é essencial. Não, que isso também. Que é uma coisa que eu vivo, que é respeito. Entendi. E respeito, assim, respeito numa tratativa com uma pessoa, respeito numa relação comercial, respeito à história, respeito a expectativas. Então, assim, eu acho que é importante você ter o respeito, e obviamente respeito é uma coisa de mão dupla, né? Tem que, da mesma forma que vai, tem que voltar. E eu acho que é algo que eu procuro sempre pautar as minhas ações, tudo que eu faço, tendo sempre respeito como algo, respeito a essas relações como algo crucial, né? Então eu entendo que acho que o falar seria um valor que eu
eu tenho e que eu provavelmente eu vivo e morro por ele. Entendi, maravilhoso. E bom, se você lembrou de alguma história que você quer contar para o público, porque agora nós vamos para a última pergunta. Eu vou aquela história, eu vou pegar aquela história, a história realmente dessa sessão de fotos, eu preciso depois mostrar, eu preciso pegar a foto e mandar para vocês, para ver se dá, porque eu acho que é a história talvez mais curiosa. Legal, maravilhoso. Que eu tenho no autódromo. Ah, não, isso daí é fenomenal, é legal que eu consegui aprender um pouquinho. Bom, agora vamos para a última pergunta, né, provavelmente a mais especial, porque aqui, ó. Quando um jovem piloto veste um produto da Corsa sem saber pessoalmente a família Sgarbi, o que você gostaria que ele sentisse naquele momento? O que você gostaria que ele soubesse naquele momento? Eu acho que eu queria, quando a pessoa usa um produto nosso, eu acho que acima de tudo ela tem que sentir, especialmente quando é um piloto brasileiro, nós já fizemos para pilotos internacionais também, mas especialmente piloto brasileiro, ela tem que sentir orgulho de fazer parte de uma história que é muito legal. De novo, orgulho de fazer parte de uma história que se mistura com a história do automobilismo brasileiro e de toda essa questão. Orgulho de usar algo desenvolvido por brasileiros e para brasileiros, dentro de um mercado que é sempre dominado por gente de fora. Então, é importante que a pessoa, quando ela usa um produto nosso, seria legal, né, que a pessoa entende quando ela usa um produto nosso, que ela tem não só toda a segurança e proteção que a FIA exige, que os regulamentos exigem, mas também que ela está vestindo ali uma parte da história, uma parte de algo que é brasileiro, desenvolvido aqui, feito pra gente e por gente daqui. Maravilhoso. Não, isso daí é fenomenal. Então, bom, pessoal, chegamos ao fim, mas antes de nós nos despedirmos, tenho alguns presentes pra você. Então, vamos começar com o menor em tamanho, o maior em significado. Eu estou aqui te entregando em nome da NB Steak, um vale para um jantar, mais um acompanhante. Então, você pode levar aí alguém querido para, na minha opinião, uma das melhores churrascarias, se não for a melhor churrascaria de São Paulo. Ótima, eu amo lá, é maravilhoso. Muito obrigado. Então, espero que você goste aí. Agora, vamos para o próximo presente. Esse aqui é um dos meus preferidos. Eu, em nome da Usual Brinquedos, estou te presenteando com o carrinho oficial do Yuri Turbo, novo da Stock Car, que tem toda a pintura personalizada, esse daí é o da Mitsubishi. O pessoal da Usual, a gente conhece também, muito legal. Muito legal, cara, obrigado. Trabalha com a gente há um tempão e sempre um trabalho de super qualidade, sempre um prazer trabalhar. Muito obrigado. Não, esse aqui vai pra minha sala lá na empresa. Eu agradeço demais, fico muito feliz. Aqui eu vou deixar lá já. Legal. Já sei até o espacinho que vai ficar ele ali exposto. Maravilhoso. Bom, agora vamos para esse daqui também é super especial. Tem muito. Caramba. Aqui, ó. Esse aqui, em nome da Grifo Company, eu estou te dando aí o bonezinho oficial do Yuri Turbo. Na verdade, um grande boné. Eu gosto bastante dele. Não, pode abrir. É igual o seu, né? Exato. É o que eu estou usando agora. Eu uso ele em todo evento, porque não só carrego a minha marca, mas também carrego o trabalho de uma equipe inteira que está lá sempre tentando oferecer o melhor produto que eles podem e conseguem entregar um boné de super qualidade. Tudo bordado, feito... Cara, e olha que legal ali atrás. É o meu detalhe preferido. As bandeirinhas, sim. É o meu detalhe preferido. Então, em nome da Grifo Company, muito obrigado. Com esse boné. E olha, antes da gente ir, esse daí é o presente mais novo e você vai ganhar ele pela primeira vez. Então, em nome da Morese Motors. Muito obrigado. Que goste aí. Posso? Claro que pode. Ó, hein? Então, eu sou convidado aqui, ainda ganho presente, cara. Com certeza. Em nome da Morese Motors, você está ganhando um óculos exclusivo aqui. Nossa, muito, muito legal. Agradeço muito os presentes. E eu, em contrapartida, queria entregar algumas coisas para você. Eu agradeço demais, com certeza. Deixa eu deixar isso aqui. Mais uma vez, obrigado. Primeiramente, fico feliz que gostou, né? Primeiramente, não sei se você se lembra deste macacão aqui. Claro que eu lembro. Este macacão aqui que você fez com a gente. Eu demorei tanto. E aí você demorou tanto para crescer que ele cresceu. É sério, essa história foi muito legal. Não, eu tenho que contar agora pro pessoal. Esse daqui foi o primeiro macacão que eu fiz com a Corsa. A gente tinha acabado de fechar tudo, eu fui tirar minhas medidas, tudo certinho lá. Aí fez o macacão, eu demorei meses pra ir pegar, foram meses, porque eu nunca conseguia um dia específico, eu sempre estava ocupado. E
O erro foi meu, na verdade. E aí, quando eu fui lá, eu coloquei o macacão, curto no braço, curto na perna, eu não conseguia me mover. Então, Mas foi ele que cresceu, exato, hein? É importante eu que lembrar, cresci. foi ele que cresceu. É sério, Então eu ele tá demorei aqui, tanto tempo que eu dei uma espichada. tá aqui, a gente manteve, né, o desenho do Exato, macacão. não, o desenho eu e tinha tá aqui. amado. E tá aqui o seu macacão. Então esse aqui fica pra você Com de certeza, cenário, fica à vai ficar. disposição. Não, vai ficar de cenário, sim. Eu adoro esse macacão de verdade. Tanto que a gente usou ele, né, tudo como a base pra... Não, a base está igual ao do que você tá sim. usando hoje, né? Exato, praticamente. Se mudou alguma coisa, mudou muito pouco. Acho que a única coisa que mudou é... Ah, não, acho que nem Acho que isso. não, tá Que, né, a gente fez o novo design da camiseta, nem eu lembro acho que não se colocou ainda, mas não. no próximo a gente coloca. No próximo a gente coloca, E fechou. Ah, você que tá sempre em Interlagos, eu trouxe aqui uma camiseta, a gente tem que desenvolver vou uma adorar. linha mais lifestyle também. Ah, legal. Né? Com Vou adorar usar, olha o autódromo, os arredores do autódromo. Aí, ó. Olha que legal. Ah, eu tava vendo o design que você tava usando, eu adorei de verdade. Vou usar sempre que eu puder, honestamente. Se eu bom posso que ser você honesto, gostou. eu preciso de produto de automobilismo de boa qualidade pra usar. Eu gosto Cara, tá bem de usar legal. camiseta de carro e tudo. Vou deixar aqui pra não mexer, né? Mas muito obrigado aí de verdade Eu pelos que agradeço presentes. mais uma vez pelo convite. Foi um Querendo, estamos Com aí. certeza, se não. precisar. Vai ser sempre um prazer te receber aqui de novo. Então, eu queria, antes da gente se despedir, agradecer a Morese Motors por toda a oportunidade de estar começando a segunda temporada aqui do podcast. Também queria agradecer a Celery Intralogística por todo o apoio que eles dão sempre pra gente. É um prazer trabalhar com vocês. Também queria agradecer demais a A9 por todo o apoio e todo o carinho aí que a equipe sempre tem com a gente. Bom, também queria agradecer a NB Steak, a Usual Brinquedos, a Griff Company também pelos presentes maravilhosos e também, né, a Morese pelo novo presente, o óculos. E também queria agradecer aí ao grupo Mosaico Extreme pela camiseta maravilhosa que vocês fazem. Sempre um prazer usar aí a marca representando o grupo de vocês. Pra gente finalizar, queria agradecer muito demais aí a Furlan Automobile, que, pessoal, segunda temporada e estamos finalmente na reta final de desenvolver um projeto magnífico pra vocês verem. Eu tô muito empolgado, a gente tá com as primeiras versões saindo. Eu tô muito feliz e eu tô muito empolgado pra quando chegar aqui poder mostrar pra vocês. Então, muito obrigado, Caio, pela sua Mais uma presença vez, aqui. obrigado Um prazer. por me receber. Com certeza, o prazer é todo meu. Obrigado. Grande abraço a todos e vejo vocês no próximo episódio da segunda temporada do Yuri TurboCast. Tchau, tchau. Fui!